Parece que a pressão para tirar o Toffoli do caso do Master está muito grande mesmo, né? Olha aqui, o Fachin voltou mais cedo para Brasília. Lembra, a gente tá no meio do recesso, né? Na verdade, termina hoje o recesso da Justiça, mas o Fachin não precisaria voltar, o STF continua em recesso, tá? O resto da Justiça no Brasil inteiro já voltou a funcionar, mas o STF continua em recesso. Só que o Fachin voltou para Brasília com urgência para tentar resolver o problema do caso Toffoli, né? Então, qual que é o problema do caso Toffoli? A gente já falou sobre isso aqui. Teve uma reunião do Lula com Alexandre de Moraes e nessa reunião ficou acertado que a culpa de tudo é do Toffoli. Embora tenha sido Alexandre de Moraes que fez o acordo com o Vorcaro, tenha sido Alexandre de Moraes que ligou para o Galípolo para tentar interceder a favor do Banco Master e coisa e tal. Mas o Alexandre de Moraes não vai cair. Quem vai cair vai ser o Toffoli para dizer que a culpa era dele, né? E aí o pessoal quer tirar o Toffoli, no mínimo tirar ele da relatoria dos processos do Banco Master. E a questão toda é, como eu expliquei para vocês, que justamente devido ao que o Alexandre de Moraes fez no STF, a atual jurisprudência lá é a seguinte: só sai se ele quiser. A verdade é essa, alguém tem que convencer ele a sair. Se não convencerem ele a sair, não tem muito que possa ser feito. Vamos entender esse caso aqui. O que o Fachin pode fazer nesse caso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por o Alucard do MDB, God Save Amélia Waifu da extrema-direita e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, caso Master. O Fachin antecipou o retorno a Brasília, foi para lá antes do tempo, para conter o desgaste do STF com o Toffoli, né? E realmente é vergonhoso, tá? A verdade seja dita, o Alexandre de Moraes inaugurou essa briga, né, essa luta a favor do Vorcaro e coisa e tal, mas o que o Toffoli fez foi vergonhoso, né? O negócio de inventar aquela acariação que não existe, acariação sem depoimento e não sei o que lá. E aí depois quis fazer uma conciliação também, e depois botou tudo em sigilo, né? Não, só o fato do Toffoli ter subido esse processo para o STF já é uma coisa totalmente sem sentido, porque esse processo ele estava correndo na justiça comum, né? E o Vorcaro não é deputado, ele não tem prerrogativa de foro de função, né? Ou seja, ele deveria ser julgado por um juiz comum, né? Por que subir isso para o Toffoli, né? Porque o Toffoli, você sabe, é o engavetador geral do STF, né? O cara lá, o perdoador geral de tudo, né? Perdoou todo mundo da Lava Jato, tirou todo mundo da Lava Jato. É lógico que o Vorcaro quer isso também, né? E aí estava realmente vergonhosa essa atuação do Toffoli ali. Mas, de novo, o pessoal está falando muito do Toffoli porque estão querendo aliviar para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deixou claro que, olha só, se vocês tentarem me derrubar, eu vou brigar, hein? Eu não sou igual o Toffoli, não. Eu não sou passivo igual o Toffoli, não, né? Eu vou brigar. E aí o pessoal decidiu jogar tudo nas costas do Toffoli, e o Toffoli vai se fuder agora, né? Aí, aqui, ó, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, interrompeu o recesso e antecipou o retorno a Brasília, onde desembarcou na segunda-feira, dia 19. A interlocutores e partes da corte, o ministro justificou a volta com a avaliação de que o momento exige sua presença na capital. O objetivo central de Fachin é gerenciar o desgaste da imagem do tribunal provocado pelos recentes desdobramentos do Banco Master, sob a relatoria do Dias Toffoli e também bom, aqui eles não falam, né, mas também o Alexandre de Moraes, né, que foi acusado de incentivar ou de interceder a favor do Banco Master junto ao Galípolo, né. Fachin, que havia transferido a presidência interina ao vice Alexandre de Moraes, busca articular uma saída institucional para o impasse que colocou o Supremo em rota de colisão com a Polícia Federal. Esse aqui foi o último absurdo do Toffoli, né? Depois dele autorizar uma operação que pegou mais um monte de gente, inclusive o Tanuri, que é uma figura graúda lá em Brasília, que muita gente tem medo do Tanuri, muito mais até do que do Vorcaro. E depois que teve essa operação, alguém avisou para o Toffoli, olha só, se periciarem o celular do Tanuri vai dar merda, ou alguma coisa assim, a gente não sabe exatamente qual foi, o que aconteceu ali, né? Pode ter sido até ameaça de delação premiada do próprio Vorcaro, né? A gente está sabendo que o Vorcaro andou dando ameaçando fazer delação premiada e coisa e tal. E daí o Toffoli mandou lacrar todos os celulares, só pode avaliar só aqueles quatro policiais lá que ele designou que podem avaliar os celulares e não sei o que lá. Ou seja, ele está querendo dar um jeito de sacanear a coisa, né? Que é um absurdo que o Toffoli está fazendo? É um absurdo, que ele tem que ser tirado dessa relatoria, ninguém tem dúvida disso. O único porém que eu falo é o seguinte, por que tirar o Toffoli desse caso do Master, que ele fez tanta lambança, e não tirar o Alexandre de Moraes do caso do Bolsonaro lá, que fez mais lambança ainda, né?
Fachin já conversou com Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o próprio Toffoli. Alguns ministros, o presidente mencionou a importância de se debater um código de conduta para a corte. Na terça-feira, dia 20, o presidente do STF cumpre agenda em São Luís, no Maranhão, para o encontro com o ministro Flávio Dino. Então vai falar com o Flávio Dino lá em São Luís, né? Fachin decidiu ir para a capital do Maranhão para se encontrar presencialmente com o ministro, porque o filho de Dino vai passar por uma cirurgia. Ou seja, o Fachin vai a São Luís do Maranhão só para falar com o Dino. Olha só o que esse pessoal tá armando, hein? O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, recebeu 4 representações de parlamentares nos últimos meses para que ele proponha perante o STF a suspeição de Toffoli como relator do inquérito que investiga fraudes online cometidas pelos proprietários do Master. Lembra que, por que pode ter, por que suspeição nesse caso? Porque já está comprovado pelas informações que a polícia tem que os irmãos do Toffoli tinham um resort lá no Paraná, cujo sócio era um fundo da REAG que era abastecido com dinheiro do Master, né? Ou seja, é a turminha mesmo, é a galera que está fazendo essa coisa aí do Master, que tinha bancado o resort dos irmãos do Toffoli. Um resort não é uma coisa barata não, cara. Fazer um resort custa dinheiro, tem que botar grana mesmo para fazer um resort, né? E os irmãos do Toffoli, embora sejam todos eles pessoas muito capazes, inteligentes, com certeza, eles não tinham tanto dinheiro assim para fazer essa brincadeira, né? E daí o pessoal do Banco Master foi lá e ajudou eles, pô, comprou um resort para eles brincarem de resortista lá, né? O mais engraçado, depois venderam tudo pro cara da JBS. Esse mundo é muito pequeno, cara. Brasília é desse tamanhozinho assim, tem 3 pessoas em Brasília só, impressionante. O foco das preocupações da presidência é a manutenção e o método da condução de Dias Toffoli no caso. Porque uma coisa que chama atenção nessa história é o que eu falo para vocês, tá? O Dias Toffoli realmente tem muito pouco conhecimento técnico na área do direito, né? Claramente, né? Ele tentou, na época que, antes dele ser juiz do STF, ele tentou passar para concurso de juiz várias vezes e não conseguiu passar, ou seja, realmente ele é um advogado sofrível, vamos dizer assim, mas ele deu a sorte de ser advogado do Lula, advogado do PT, muito ligado ao PT, muito ligado ao Lula. O Lula foi lá e indicou ele para o STF, e aí já viu, né? A mágica aconteceu. Mas isso não é problema, por mais incrível que pareça, porque na verdade o gabinete de um ministro do STF tem um monte de gente ali. E várias das pessoas que estão no gabinete do Toffoli são advogados extremamente capazes, são juízes extremamente capazes. É uma ilusão você achar que o Toffoli que toma as decisões do dia a dia na coisa dele. É assim, ele dá o direcionamento, as pessoas fazem lá a coisa da maneira correta, como ele faz, e depois ele só assina a coisa. Aliás, diga-se de passagem, a maior parte dos juízes faz isso no Brasil, se vocês não sabem, tá? Juiz sentar e escrever alguma coisa é uma raridade. A maior parte dos juízes tem lá uma equipe de auxiliares ali, de estagiário e coisa e tal, que vai fazer as coisas para ele. Mas ele dá orientação. Ele fala, não, esse cara aqui eu vou condenar, esse cara aqui eu vou absolver, esse cara aqui não sei o que lá. Escreve a peça aí, escreve aí a decisão aí já nesse sentido e coisa e tal. E aí o pessoal escreve, ele vai lá só e assina. Isso já é a maior parte dos juízes. Então assim, o fato do Toffoli ser uma anta e não saber nada de direito, isso não é um problema tão grande quanto pode parecer. O que leva a crer que essas decisões atabalhoadas que ele está tomando porque é decisão dele mesmo, é uma decisão desesperada. Ou seja, não é porque ele não saiba, não é que ele tomou a decisão de fazer uma cariação porque, não sei como é que funciona isso de acariação, vou botar aqui a cariação. O que aconteceu é que mesmo os auxiliares dele lá falaram, olha só, a cariação não cabe muito nesse caso, não. Ele falou, não, tem que fazer, porque senão o Vorcaro diz que vai abrir a boca, vai entregar meu nome, não sei o que lá, ou então, não sei, o Vorcaro prometeu não sei o que lá para mim. Decisões do relator geraram forte desconforto no meio jurídico. Toffoli, de novo, por quê? Porque são decisões completamente atabalhoadas e sem nenhum sentido, que só se justificam ou com uma incompetência completa dele, passando por cima dos técnicos do próprio gabinete, né? Ou seja, ele não ouviu o próprio gabinete para fazer essas decisões, ou então é porque é resultado de um negócio mesmo, que o Vorcaro falou, não tem que ser assim, o Vorcaro está decidindo o que vai fazer, né? O Vorcaro também está desesperado. O Vorcaro é um cara muito rico, tem contas caríssimas para pagar e, né, e nesse momento ele está na merda, né? Está mais duro que você. O Toffoli avocou para o STF todas as investigações sobre o Banco Master, incluindo processos que tramitavam na primeira instância sem envolvimento de autoridades com foro privilegiado, e impôs elevado sigilo, impedindo a visualização de atos processuais nos sistemas da justiça. Então esse foi o primeiro absurdo, né? Porque você lembra, esse caso subir para o STF, o que eles fizeram? Eles disseram que teve um instrumento de compra e venda de um sítio, não sei aonde, de uma casa, não sei aonde, entre alguém do Banco Master e um deputado. Só que isso foi um contrato que foi rascunhado, mas acabou que não fechou o negócio.
não assinaram o contrato, não teve esse negócio, né? O deputado em si jamais foi colocado como investigado, porque ele não tinha nada a ver, ou seja, ele negociou em determinado momento vender essa casa, o sítio, não sei o que é, mas desistiu, acabou não vendendo, ou seja, foi um negócio que não deu certo. Não tem por que dizer que tem que subir para o STF por causa disso. Foi uma forçação de barra muito grande. Por que esse pessoal queria que subisse para o STF? Queria que subisse para o STF porque queria a proteção do Toffoli. E o Toffoli está dando a proteção de fato, né? Então tá aqui, ó, Fachin está discutindo, antecipou a volta ao Brasil, está discutindo com o Toffoli o que ele vai fazer, como é que vai ser a situação. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Em princípio, se ele convencer o Toffoli a aceitar, aí beleza, é tranquilo. Aí o Toffoli sai. Ele arruma uma desculpa e sai. Se não aceitar, meu amigo, aí o que vai acontecer é que a gente não sabe, né? Porque, no mínimo, vai ter que quebrar a jurisprudência que foi criada pelo Alexandre de Moraes, que já fez besteira pra caramba e ninguém tira ele. Por quê? Porque ele decidiu que não pode tirar nada, que só se ele quiser sair que ele sai, que não tem mais direito, não tem mais suspeição, não tem mais impedimento, não tem mais lei, não tem mais Constituição. O que define é a cabeça do Alexandre de Moraes, né? Então, vamos ver como é que vai ser, o que vai valer no caso do Toffoli aqui, né? Agora, olha só que coisa curiosa, tá? O processo contra Tanuri subiu para o STF também. Olha que coisa, né? Aí você fica pensando assim, será que essa operação contra o Tanuri, o objetivo não era exatamente isso, assim, ao invés de prejudicar o Tanuri, não era ajudar o Tanuri? Porque lembra, recapitulando essa história do Tanuri, né? Nelson Tanuri é um empresário, digamos, bastante arrojado aqui no Brasil, que ele também é reconhecido por um estilo particular de comprar empresas que estão quebrando, aí depois conseguir favores do governo para ajudar essas empresas, e aquela empresa que está quebrada, ela dá uma melhorada. Por exemplo, ele fez isso com a Oi. A Oi é uma das empresas que ele comprou lá na merda, né? A empresa está quebrada, então compra por merreca, aí depois você consegue do governo uma ajudazinha lá para aquela empresa. Aí a empresa sobe de valor, né? Porque, lógico, agora tem alguma ajuda, tem alguma perspectiva de sobreviver, né? Ele fez isso com várias empresas, né? Gafisa, tem um monte de empresa aqui que o Tanuri fez negócio, né? E ele é um cara das antigas, tá? Ele tá aqui desde a época do Collor, ele se tornou muito proeminente na época do Collor, porque ele era muito amigo da Zélia Cardoso de Mello, vocês lembram? Que era a ministra da Economia do Collor e coisa e tal. E muita gente no mercado financeiro diz que ele, na verdade, é o dono do Banco Master, um sócio oculto do Banco Master, digamos assim, né? E aí o que aconteceu? Existe um outro processo contra o Tanuri que estava indo na primeira instância, estava seguindo a primeira instância, de insider trading, né? Insider trading é quando alguém fica sabendo de uma informação interna e usa isso para comprar ações e lucrar na bolsa de valores com uma informação que, em princípio, não é pública ainda, né? Isso acontece pra caralho, lamento informar vocês, tá? É crime, mas acontece o dia inteiro, todo o tempo todo tá acontecendo isso por aí. Dizem as más línguas que a única maneira de alguém realmente ficar rico com ações é com insider trading, tá? Se você tiver alguma informação antes de todo mundo, porque quando todo mundo fica sabendo, se for uma coisa boa, todo mundo vai comprar. Então se você não ganha, né, quando o público já sabe, você ganha quando você sabe antes do resto do público, né? Aí você, bom, pode ser na sorte também, você chutar alguma coisa e acabar acertando, né? Mas você saber a informação antes é a melhor coisa no final das contas. Mas enfim, o ponto é que a juíza federal Maria Isabel do Prado, que estava com esse processo com a Gafisa de insider trading do Nelson Tanuri, remeteu isso para o Toffoli. O Toffoli pediu, não, agora Tanuri é tudo meu aqui, ó. Ah, mas tem ligação com o Banco Master? Pô, não importa, pô. Agora é tudo o Toffoli. E todo mundo quer levar os processos para o Toffoli, porque é lógico, o Toffoli é o grande cancelador geral da República, né? Descondenou todo mundo da Lava Jato, acabou com as multas todas, acabou com os negócios todos. O Toffoli, meu amigo, é um pai, cara. É um pai para esse pessoal, né? Então é isso daí, é o que está acontecendo. Já fica tudo em sigilo, o que para esse pessoal é muito mais confortável, né? E podem negociar com o Toffoli diretamente. Imagina que maravilha, né? Então essa é a situação. Eles vão conseguir mover alguma coisa? Vão conseguir tirar o Toffoli realmente? Eu não sei, tá? Vamos ver qual é a jogada do Toffoli. Se o Toffoli vai ceder ou se o Toffoli vai brigar. Eu torço para ele brigar. Quanto mais briga, melhor pra gente, porque a gente não tá de nenhum lado nessa história aqui, né? Pra mim, eu quero que o Toffoli se foda, que o Fachin se foda, que o Alexandre de Moraes se foda, eu quero que todo mundo se foda ali. Se tiver uma briga entre todo mundo matar todo mundo, morreu todo mundo, pô, situação ideal pra mim. Mas vamos ver como é que termina esse troço. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.